Agora eu quero fazer uma última aqui, que é o perigo, não da hermenêutica confessional, mas da exegese, mas da tradução. Então veio alguns irmãos para mim esses tempos mostrar um episódio que aconteceu com a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, que eles trouxeram uma nova versão da Almeida, a NAA, Nova Almeida e atualizada, não sei se você sabe do que aconteceu, e eles trouxeram lá no capítulo 16 de Romanos, no versículo 1, quando Paulo vai apresentar a Febe, ela é quem está portando a carta, uma das cartas mais importantes. Então, Paulo vai apresentar e vai dar a credencial dela, porque quem porta a carta geralmente lê a carta. E aí ele fala a Febe, a diáconos, a diaconisa da igreja de... Eu não lembro agora, eu posso olhar. E aí, eles traduziram a diaconisa, que pode ser essa palavra. Diáconos pode ser traduzido como servo, pode ser traduzido como ministro. E aí um grupo neopuritano começou a reclamar, dizendo que vai fazer um estrago para a igreja, que essa palavra foi traduzida em Jesus como servo. Jesus não é diácono, Jesus é servo. Sem levar, Gouveia, em consideração que o cargo diácono nem estava lá no Novo Testamento. Eu nem quero entrar nisso, né? Assim, eu não quero nem... É algo tão posterior e querer pegar... Isso é o cargo, esse aqui é só servo. E aí fizeram essa pressão e eles tiraram nas próximas, tem as primeiras levas que a Febe a diaconiza. Bom, eu não quero dizer que tem que pôr diaconisa ou não, porque isso é os tradutores que deveriam dar. Mas uma coisa me deixou eu vou até escrever uma carta para a SBB, me deixou, porque eu gosto da SBB, mas me deixou preocupado, porque se a gente começar a traduzir no pressuposto teológico, Exato. e ali o pressuposto teológico é mulher não pode ser diaconisa, porque Exato. a Igreja Presbiteriana, em 1940, deixou de ordenar mulheres diáconas. Mas sempre teve diaconisa na presbiteriana, mas deixaram de ter há 70 anos atrás, então na Bíblia não pode ter. E assim, como é que passou antes e depois falou, mas erramos? Então quer dizer que a Sociedade Bíblica do Brasil está com desleixo para traduzir? É lógico que não. É lógico que ela caiu numa pressão. E outra, não, existe critérios de tradução. Eu entendo. Um dos critérios é você pega o mesmo documento, o mesmo autor, e traduz da mesma forma. Bom, Paulo fala a mesma palavra no capítulo 13 e no capítulo 15, e é traduzido como ministro. Então, por que não se traduz, então, Febe, a ministra da igreja? Mas aí pega e quebra. E aí, isso me deixa bravo, porque está sendo desleal com a tradução. E aí, se a teologia vai moldar na pressão a tradução, é uma desonestidade com a igreja brasileira, que não tem a opção de entender o que o texto está falando. Então, assim, eu acho que é um perigo ainda maior. Não sei se eu tô com essa indignação certa ou não. Eu não, corretíssimo. Que a Febe foi diaconisa mesmo. Para mim, é só ser fiel aos critérios de tradução. Isso. Bom, a gente sabe, e tem que ensinar isso para as congregações também, que a tradução é uma tentativa de aproximar do original. É por isso que no seminário, os seminaristas estudam grego e hebraico, né? Os professores fingem que ensinam grego e hebraico, os alunos fingem que aprendem. Por quê? Porque o hebraico e o grego são as línguas originais, não é? Porque a Bíblia em português, a Bíblia em inglês, todas as traduções, todas as versões são tentativas de aproximar do sentido do texto original. A palavra diaconisa é muito mais próxima da palavra grega, né, diácone, do que qualquer outra possibilidade. Mas eu concordo com você que ministro seria também válida, né? E seria uma tradução inteiramente justificada. Então, e que foi traduzida nos capítulos anteriores. Você tem que levar em consideração contexto literário. Então, assim,
eu fico assim preocupado o tanto que a teologia tem Influenciado a ganhado tradução. mais poder do que a Bíblia. E a gente Exato. tem que defender a palavra de Deus, independente do que a gente vai deduzir depois. Porque, como eu disse, diaconia para mim não é um cargo. Isso foi algo muito tempo depois. Mas assim, é óbvio ali pelo texto, só ler um pouquinho, que Paulo está trazendo para uma pessoa que está carregando, que vai ler a sua carta lá na capital, uma referência de Sencreia, que era a igreja que ela pertencia e ela servia lá, e ela era uma ministra, ela era alguém que tinha uma moral que Muito Paulo provavelmente. tá falando, né? Provavelmente o que o texto aponta é que ela era pastora, pregadora da comunidade, não apenas uma diaconisa que que levava as ofertas lá para frente para o pastor orar, ou que não deixava cachorro entrar dentro da igreja. Não é isso, não é? Ela estava efetivamente ligada ao ministério pastoral da igreja. Nós temos casos ainda mais extremos, né, no Novo Testamento. Há uma mulher que é chamada famosa entre os apóstolos, não é? E isso indica que ela foi testemunha ocular da encarnação do Verbo, contemporânea de Jesus, e que tinha reconhecimento como apóstola. E isso para não falar de Priscila, por exemplo, que o livro de Atos diz que foi a tutora, instrutora de Apolo, não é? Sempre citada como pregadora do Evangelho e ministra, portanto. Mas isso, de novo, é um ótimo exemplo, Marcos, de como que a igreja está sofrendo as consequências da hermenêutica confessional. A leitura, a gente não deixa mais a Bíblia falar por si mesma. Eu sei que pode parecer uma utopia, mas eu acredito que, se nós relativizarmos as lentes, sejam elas filosóficas, teológicas, sociológicas, psicológicas, ideológicas, nós podemos, em oração, com seriedade, com honestidade, ler o texto de novo pela primeira vez, numa atitude espiritual e mística, e encontrar o texto qua escritura, isso é, encontrar o texto como texto sagrado, texto sacramental, aonde eu encontro Cristo, e através de Cristo eu tenho um encontro com Deus. É assim que nós temos que nos aproximar do texto bíblico. Eu acredito que, quando a gente sujeita o texto bíblico ao sistema doutrinário, e não faz outra hermenêutica, outra interpretação que não seja teológica, e outra hermenêutica que não seja confessional, nós estamos humilhando a palavra de Deus. Nós estamos humilhando a Bíblia. Não estamos tratando como escritura. Estamos tratando como texto prova de um sistema de pensamento construído historicamente, através dos séculos, por seres humanos. E os reformadores não pensavam assim. Os reformadores condenaram o tradicionalismo que existia na Igreja Católica. E o sola scriptura foi justamente isso, que a gente volte às Escrituras, ad fontes, voltemos à fonte original e façamos a crítica da tradição a partir da fonte original. E está sempre se reformando, né? Nunca estagnar, deixar a Bíblia sempre nos reformar, porque nós emboloramos com o tempo. As nossas teologias, elas se corroem, elas são como as traças vão corroendo, e só uma busca diária
pela Escritura que pode renovar a nossa mente, a nossa visão de Deus, a nossa espiritualidade, a nossa santidade. É só na Escritura. E eu sempre, quando alguém pergunta qual é a melhor tradução, primeiro que nem todo mundo consegue, a grande maioria não consegue ter acesso aos originais, entender. E Claro, eu falo, mas tem então, várias. Tem várias leia traduções. todas as traduções. O melhor é Isso. comparar. Eu lembro quando saiu a mensagem, mesmo com críticas, é parafraseada. É lógico que tem mais interpretação ainda antes. Pelo menos é honesta em assumir isso. Mas foi quando eu Toda li pela tradução primeira. é interpretativa. Ela Toda é. tradução Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Isso. E aí, mas assim, é um outro problema que eu quero um dia chamar você para a gente falar sobre o cobertor curto das traduções, das diferenças das línguas, mas pelo menos ali, eu lembro que eu li pela primeira vez cada texto. Eu gosto hoje de ler em várias, né? Uma dinâmica, uma mais formal, uma de dinâmica e uma mais parafraseada. Isso me ajuda. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!